O sol de junho de 2025 entrava pelas cortinas do escritório de Zé Felipe, criando listras douradas no chão de madeira. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, mexendo nervosamente com o celular entre os dedos. Havia passado meses evitando aquela conversa, mas sabia que chegará a hora de falar. O mundo inteiro especulava sobre o fim de seu casamento com Virgínia Fonseca, e as teorias mais absurdas circulavam pela internet como fogo em palha seca. Chegou a hora de contar a verdade, murmurou para si mesmo, olhando pela janela que dava para o jardim onde suas filhas costumavam brincar quando ainda eram uma família unida. A decisão não havia sido fácil. Durante meses, ele e Virgínia mantiveram um pacto de silêncio sobre os verdadeiros motivos que levaram ao fim de seu relacionamento. Mas as especulações estavam se tornando cada vez mais invasivas, afetando não apenas a eles, mas também as suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, que já começavam a fazer perguntas que doíam no coração. Zé Felipe pegou o telefone e discou o número de seu empresário, Marcos. A conversa foi breve mas decisiva. Em 2 horas, ele estaria em um dos principais programas de televisão do país, pronto para revelar o que havia guardado em segredo por tanto tempo. Para entender o fim, era preciso voltar ao começo. Zé Felipe conheceu Virgínia Fonseca em 2018, quando ela ainda era uma influenciadora em ascensão e ele, filho do cantor Leonardo, lutava para construir sua própria identidade artística longe da sombra do pai famoso. O encontro aconteceu durante um evento em São Paulo, e a química foi instantânea. Virgínia estava no auge de sua criatividade digital, produzindo conteúdo que conectava com milhões de pessoas. Seus vídeos no YouTube alcançavam visualizações impressionantes, e suas parcerias comerciais começavam a render valores que muitos artistas tradicionais só sonhavam. Ela não era apenas bonita, era inteligente, ambiciosa e tinha uma visão de negócios que impressionava até os empresários mais experientes. Zé Felipe, por sua vez, estava determinado a provar que era mais do que apenas o filho do Leonardo. Suas músicas começavam a ganhar tração nas plataformas digitais, e ele desenvolvia um estilo próprio que misturava sertanejo tradicional com elementos mais modernos. O relacionamento com Virgínia parecia perfeito, 2 pessoas jovens, ambiciosas e apaixonadas, construindo seus impérios lado a lado. O casamento, realizado em 2021, foi um evento que parou a internet. Transmitido ao vivo para milhões de seguidores, foi considerado o casamento do século no mundo digital brasileiro. Virgínia usou 3 vestidos diferentes, cada um mais deslumbrante que o anterior, e Zé Felipe não conseguia parar de sorrir. As fotos do casal foram compartilhadas infinitas vezes, e eles se tornaram o símbolo do amor moderno, da união entre o tradicional e o digital. Nos anos seguintes, construíram um império financeiro impressionante. Virgínia expandiu seus negócios, lançando produtos de beleza, roupas e até uma marca de produtos infantis. Zé Felipe continuou investindo em sua carreira musical, lançando hits que dominavam as paradas. Juntos, eles movimentavam milhões de reais anualmente, tinham uma mansão em Goiânia que mais parecia um resort, carros de luxo, principalmente, 2 filhas lindas que se tornaram as estrelas de seus conteúdos. O que o público não via eram as pequenas fissuras que começaram a aparecer em 2023. Virgínia estava constantemente viajando para compromissos profissionais, gravações de campanhas publicitárias e eventos corporativos. Seu cronograma era implacável, acordava às 5 da manhã para gravar conteúdo, passava o dia em reuniões e ainda precisava dedicar tempo às filhas quando chegava em casa. Zé Felipe, inicialmente, foi compreensivo. Ele próprio tinha uma agenda corrida, com shows pelo Brasil inteiro, gravações de músicas e participações em programas de televisão. Mas gradualmente, começou a perceber que eles viviam mais como sócios de uma empresa do que como marido e mulher. Lembro de um dia específico, Zé Felipe contaria mais tarde em sua revelação. Chegamos em casa no mesmo horário, depois de compromissos diferentes. Virgínia foi direto para o computador editar vídeos, e eu fui para o estúdio que temos em casa terminar uma música. Percebemos que não havíamos conversado direito há 3 dias. Estávamos na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas éramos estranhos. As refeições em família se tornaram raras. Quando aconteciam, geralmente um dos 2 estava respondendo mensagens no celular ou pensando no próximo compromisso. As conversas se limitavam a questões práticas, horário da babá, agenda das crianças, decisões sobre os negócios. O romantismo foi sendo substituído por reuniões informais na mesa de jantar. Virgínia começou a perceber que estava perdendo a espontaneidade que sempre a caracterizou. Cada momento de sua vida precisava ser documentado,
cada experiência com as filhas se tornava conteúdo para as redes sociais. Ela amava o trabalho e o sucesso que havia conquistado, mas sentia falta de momentos privados, de experiências que fossem apenas dela, sem a necessidade de compartilhar com milhões de seguidores. A pressão da vida pública começou a cobrar um preço alto. Cada saída da família era acompanhada por paparazzi. Cada foto publicada nas redes sociais era analisada por milhões de pessoas, que comentavam desde a roupa que Virgínia estava usando até a expressão no rosto de Zé Felipe. As críticas, embora sempre existissem, começaram a se intensificar. Virgínia está emagrecendo demais, Zé Felipe parece cansado, as crianças estão sendo muito expostas, os comentários se multiplicavam diariamente. Por mais que tentassem filtrar as críticas, era impossível ignorar completamente a pressão constante de viver sob os holofotes. O casal começou a ter discussões sobre a exposição das filhas. Virgínia defendia que Maria Alice e Maria Flor eram parte natural de seu conteúdo, e que mostrar a maternidade real era importante para suas seguidoras. Zé Felipe, influenciado pelas conversas com seu pai Leonardo, que sempre foi mais reservado em relação à vida familiar, começou a questionar se não estavam exagerando na exposição das meninas. Elas não escolheram essa vida, argumentava Zé Felipe durante uma das discussões que se tornaram frequentes. Daqui a alguns anos, quando forem para a escola, já serão conhecidas por milhões de pessoas. Isso é justo com elas? Virgínia se sentia incompreendida. Para ela, mostrar a maternidade real, com suas dificuldades e alegrias, era uma forma de conectar com outras mães e ajudá-las a se sentirem menos sozinhas. Além disso, o sucesso de seu conteúdo estava diretamente ligado à autenticidade de mostrar sua vida real, incluindo a família. Em outubro de 2024, Virgínia teve o que chamou de colapso criativo. Estava preparando conteúdo para o Dia das Crianças quando simplesmente não conseguiu mais. Sentou no chão do closet que usava como cenário para suas gravações e começou a chorar. Não conseguia mais fingir entusiasmo, não conseguia mais sorrir para a câmera, não conseguia mais transformar cada momento de sua vida em entretenimento para outros. Zé Felipe a encontrou assim, sentada entre sapatos e roupas coloridas, chorando em silêncio. Foi quando ambos perceberam que algo estava muito errado. Virgínia havia desenvolvido um quadro severo de burnout, algo que nunca haviam considerado possível no mundo aparentemente glamouroso das redes sociais. Eu não conseguia mais ser eu mesma, Virgínia confessaria mais tarde para suas amigas mais próximas. Tudo na minha vida havia se tornado performance. Até quando estava brincando com minhas filhas, uma parte da minha mente estava pensando em como aquilo poderia virar conteúdo. Eu perdi a capacidade de viver momentos genuínos. O diagnóstico veio através de uma psicóloga especializada em influenciadores digitais, um campo que estava crescendo rapidamente conforme mais pessoas enfrentavam os desafios únicos da vida pública digital. Virgínia precisava de uma pausa, de tempo para redescobrir quem era além das câmeras e dos milhões de seguidores. Zé Felipe se mostrou inicialmente compreensivo e disposto a ajudar Virgínia a encontrar um equilíbrio. Eles tentaram estabelecer horários livres de tela, momentos em que os celulares ficavam guardados e eles se dedicavam exclusivamente à família. Contrataram uma equipe maior para ajudar Virgínia com a produção de conteúdo, tentando diminuir a pressão sobre ela. Durante 3 meses, pareceu que conseguiriam superar a crise. Virgínia diminuiu o ritmo de postagens, começou a fazer terapia regularmente e se inscreveu em um curso de meditação. Zé Felipe cancelou alguns shows para passar mais tempo em casa, e eles chegaram a fazer uma viagem em família para um resort em Minas Gerais, longe dos paparazzi e das redes sociais. Mas a pressão externa era implacável. Os seguidores de Virgínia começaram a questionar por que ela estava postando menos. Marcas parceiras expressaram preocupação com a diminuição do engajamento. O faturamento mensal do casal caiu significativamente, o que gerou ansiedade financeira apesar de terem reservas consideráveis. Era como se estivéssemos lutando contra uma máquina que criamos e que agora tinha vida própria, refletiria Zé Felipe. Quanto mais Virgínia tentava diminuir o ritmo, mais pressão recebia para voltar ao que era antes. E eu me sentia impotente para ajudá-la. Foi durante esse período de tentativa de reconciliação que Virgínia começou a desenvolver secretamente um projeto que mudaria tudo. Inspirada por sua experiência com burnout e pelas conversas com sua terapeuta, ela começou a escrever um livro sobre os bastidores da vida de influenciador, sobre o preço do sucesso digital e sobre a importância da saúde mental. O projeto a empolgava de uma forma que ela não sentia há anos. Escrever lhe dava uma sensação de propósito que ia além dos likes e visualizações.
Era uma forma de processar tudo o que havia vivido e, ao mesmo tempo, oferecer algo realmente valioso para outras pessoas que pudessem estar passando pela mesma situação. Ela escrevia principalmente durante a madrugada, quando Zé Felipe e as meninas dormiam. Eram suas únicas horas verdadeiramente privadas, quando podia ser apenas Virgínia, não a influenciadora, não a esposa, não a mãe, apenas uma mulher processando suas experiências através das palavras. O livro foi tomando forma ao longo de meses. Virgínia entrevistou outros influenciadores que haviam passado por situações similares, consultou psicólogos especializados e até mesmo incorporou algumas das reflexões de Zé Felipe sobre a pressão de viver sob os holofotes sendo filho de uma celebridade. Em março de 2025, Virgínia recebeu uma proposta inesperada. Uma grande editora internacional havia tomado conhecimento de seu projeto através de um contato em comum e ofereceu não apenas para publicar o livro no Brasil, mas para traduzi-lo e lançá-lo em outros países. Mais do que isso, propuseram que ela se tornasse uma palestrante internacional sobre saúde mental na era digital. A proposta incluía uma turnê de palestras que passaria pelos Estados Unidos, Europa e outros países da América Latina. Seria uma oportunidade única de transformar sua experiência pessoal em algo que poderia ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo, mas também significaria meses longe de casa, longe das filhas, longe de Zé Felipe. Virgínia ficou dividida. Por um lado, via ali a chance de encontrar um novo propósito, de usar sua influência de forma diferente e mais profunda. Por outro, sabia que aceitar significaria uma mudança radical em sua vida e em sua família. Ela tentou conversar com Zé Felipe sobre a proposta, mas escolheu o momento errado. Ele estava no meio de negociações para uma turnê nacional que poderia ser a maior de sua carreira, e sua cabeça estava completamente focada na música. Quando Virgínia mencionou a possibilidade de viajar por meses, ele reagiu de forma mais emocional do que racional. Então você quer abandonar tudo o que construímos aqui para ser palestrante pelo mundo? Questionou Zé Felipe, sem compreender completamente a dimensão da oportunidade que se apresentava para Virgínia. A discussão que seguiu foi uma das mais intensas que o casal já havia tido. Virgínia se sentiu incompreendida em seus sonhos e ambições. Zé Felipe se sentiu como se ela estivesse disposta a abandonar a família pelo trabalho. Ambos disseram coisas das quais se arrependeriam mais tarde, mas que naquele momento pareciam verdades absolutas. Você não entende que eu preciso disso para me sentir completa novamente, gritou Virgínia, com lágrimas nos olhos. Não é sobre dinheiro ou fama. É sobre encontrar um sentido no que faço que vá além de entreter pessoas na internet. E eu? E as meninas? Não somos sentido suficiente, retrucou Zé Felipe, ferido. Sempre apoiei seus sonhos, mas agora parece que não fazemos mais parte deles. A briga terminou com Virgínia saindo de casa e passando a noite na casa de sua mãe. Foi a primeira vez em anos que dormiram separados por causa de uma discussão. No dia seguinte, ambos tentaram se desculpar, mas algo havia se quebrado. A confiança mútua, a capacidade de se comunicarem efetivamente, a sensação de que eram uma equipe, tudo isso havia sido abalado. Nas semanas seguintes, tentaram terapia de casal, mas as sessões frequentemente terminavam em discussões. Virgínia se sentia presa em uma vida que não a completava mais, mesmo amando profundamente o marido e as filhas. Zé Felipe se sentia rejeitado e confuso, incapaz de entender como a mulher que havia conquistado tudo o que sempre sonhou podia se sentir infeliz. Em abril de 2025, depois de semanas de tensão constante em casa, Virgínia e Zé Felipe tiveram uma conversa que mudaria tudo. Era uma noite chuvosa de domingo, as meninas estavam dormindo, e eles finalmente conseguiram sentar e conversar sem interrupções. Eu te amo, começou Virgínia, segurando as mãos de Zé Felipe. Amo você, amo nossas filhas, amo a vida que construímos. Mas eu me perdi no meio de tudo isso. Preciso encontrar quem eu sou além de ser sua esposa e mãe das meninas. Zé Felipe estava visivelmente emocionado. Parte dele queria brigar, argumentar, tentar convencê-la a ficar. Mas uma parte mais profunda, que realmente a amava, conseguia ver o sofrimento nos olhos dela. E se eu disser que apoio sua decisão de aceitar o projeto das palestras? Perguntou ele. Podemos fazer dar certo. Eu cuido das meninas quando você estiver viajando, você volta sempre que possível. Virgínia balançou a cabeça lentamente. Não seria justo com você nem comigo. Você ficaria sobrecarregado, eu me sentiria culpada o tempo todo. E as meninas, elas merecem pais que estejam presentes e felizes, não pais que estão tentando forçar algo que não está funcionando. A conversa se estendeu pela madrugada.
Eles relembraram os momentos felizes, choraram pelos sonhos que estavam abandonando, mas também reconheceram que haviam crescido em direções diferentes. Virgínia precisava explorar essa nova fase de sua vida, e Zé Felipe precisava de uma parceira que estivesse genuinamente presente e satisfeita com a vida que tinham construído. A decisão de se separar foi mantida em segredo por quase 2 meses. Eles usaram esse tempo para preparar as filhas, organizar a divisão de bens e, principalmente, para ter certeza de que era realmente o que queriam. Durante esse período, continuaram aparecendo juntos em público e postando fotos em família, mantendo a imagem de harmonia enquanto processavam internamente a mudança. Virgínia aceitou a proposta da editora e começou os preparativos para sua turnê internacional. Zé Felipe mergulhou de cabeça na preparação de sua turnê nacional, que incluiria algumas das maiores casas de show do país. Ambos estavam animados com seus projetos profissionais, mas havia uma melancolia constante sabendo que não compartilhariam esses sucessos como casal. O anúncio oficial foi feito em maio de 2025, através de um comunicado conjunto nas redes sociais. Eles explicaram que a decisão havia sido tomada com muito amor e respeito mútuo, que continuariam sendo uma família para suas filhas e que pediam compreensão e privacidade durante esse período de transição. A reação do público foi intensa. Milhões de seguidores se manifestaram, desde mensagens de apoio até teorias conspiratórias sobre os verdadeiros motivos da separação. Alguns especulavam sobre traição, outros sobre problemas financeiros, outros ainda sobre diferenças irreconciliáveis relacionadas à educação das filhas. Era junho de 2025 quando Zé Felipe finalmente decidiu quebrar o silêncio sobre os verdadeiros motivos da separação. Ele estava cansado das especulações, cansado de ver Virgínia sendo julgada como uma mãe que abandonou a família, cansado de ser pintado como um marido traído ou negligente. Sentado no estúdio de televisão, com as luzes quentes iluminando seu rosto, Zé Felipe respirou fundo antes de começar a falar. O motivo que ninguém sabia sobre o fim do nosso casamento não foi traição, não foram problemas financeiros, não foi incompatibilidade, começou ele, olhando diretamente para a câmera. O motivo foi que nós dois crescemos. E às vezes, quando duas pessoas crescem, elas crescem em direções diferentes. Ele explicou sobre o burnout de Virgínia, sobre a pressão constante da vida pública, sobre como ambos haviam se perdido no meio do sucesso e das responsabilidades. Falou sobre o amor que ainda sentiam um pelo outro, mas também sobre a honestidade de reconhecer que esse amor havia se transformado. Virgínia não me abandonou, enfatizou Zé Felipe. Ela se encontrou. E eu a apoio nessa jornada, assim como ela apoia a minha. Nossas filhas têm 2 pais que se respeitam, se admiram e que vão estar sempre presentes na vida delas, mesmo que não estejamos mais juntos como casal. Ele contou sobre o projeto do livro de Virgínia, sobre a oportunidade internacional que ela havia recebido, sobre como estava orgulhoso de vê-la encontrar um novo propósito. Também falou sobre sua própria jornada, sobre como a separação o havia forçado a refletir sobre o tipo de homem e pai que queria ser. Após a revelação de Zé Felipe, Virgínia também decidiu se pronunciar. Em um vídeo emocionante publicado em seus canais, ela agradeceu o ex-marido pela coragem de contar a verdade e aproveitou para falar sobre a importância de normalizar as conversas sobre saúde mental, especialmente no mundo digital. Eu não sou uma mãe que abandonou a família, disse Virgínia, visivelmente emocionada. Sou uma mãe que precisou se cuidar para poder cuidar melhor das minhas filhas. Sou uma mulher que teve a coragem de reconhecer que precisava de mudanças em sua vida, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis. Ela explicou que sua turnê de palestras havia sido estruturada de forma que ela nunca ficasse mais de 2 semanas longe das filhas. Maria Alice e Maria Flor passariam temporadas com ela quando as palestras fossem em cidades onde pudessem viajar com segurança, e o restante do tempo ficariam com Zé Felipe. A nova dinâmica familiar exigiu muito planejamento e comunicação. Eles desenvolveram um sistema de coparentalidade que priorizava o bem-estar das meninas acima de tudo. Mantiveram a mesma casa em Goiânia, onde as filhas continuariam vivendo, e ambos se mudaram para apartamentos próximos. Dessa forma, Maria Alice e Maria Flor manteriam sua rotina escolar e de atividades, enquanto os pais se alternavam para estar presente. A separação, paradoxalmente, impulsionou a carreira de ambos de formas inesperadas. Zé Felipe canalizou suas emoções em sua música, criando algumas das canções mais pessoais e tocantes de sua carreira. Seu álbum Recomeços, lançado no final de 2025, se tornou um dos mais vendidos do ano, com faixas que falavam sobre amor, perda, crescimento e paternidade. Virgínia,
por sua vez, se tornou uma das palestrantes mais requisitadas do mundo quando o assunto era saúde mental na era digital. Seu livro Por Trás das Telas, Confissões de uma Influenciadora se tornou um best-seller internacional, sendo traduzido para mais de 20 idiomas. Suas palestras lotavam auditórios, e ela desenvolveu workshops que ajudavam outros criadores de conteúdo a encontrar equilíbrio em suas vidas. O que mais impressionava o público era como ambos falavam um do outro com respeito e carinho genuínos. Em entrevistas, Zé Felipe sempre destacava o talento e a coragem de Virgínia. Ela, por sua vez, elogiava a dedicação dele como pai e sua evolução como artista. Meses após a separação, tanto Zé Felipe quanto Virgínia começaram a perceber aspectos positivos da mudança que inicialmente não haviam considerado. Zé Felipe descobriu uma nova intimidade com suas filhas, passando a participar mais ativamente de suas rotinas diárias quando estavam sob seus cuidados. Ele aprendeu a fazer tranças no cabelo de Maria Alice, decorou a receita de panqueca favorita de Maria Flor e desenvolveu rituais especiais para cada uma delas. Quando você divide a responsabilidade com alguém, às vezes você não percebe que pode fazer mais, refletiu Zé Felipe em uma entrevista posterior. Agora, quando minhas filhas estão comigo, elas têm 100% da minha atenção. Não estou dividido entre trabalho, relacionamento e paternidade. Naqueles momentos, sou só pai. Virgínia, por outro lado, descobriu que conseguia ser uma mãe mais presente e feliz quando estava com as meninas porque havia encontrado realização em outras áreas de sua vida. Suas conversas com ela se tornaram mais profundas, e ela começou a ensinar as filhas sobre a importância de perseguir sonhos e de cuidar da própria saúde emocional. Um dos aspectos mais bonitos da história de Zé Felipe e Virgínia foi como conseguiram transformar o fim de seu casamento no início de uma amizade sólida. Isso não aconteceu imediatamente, houve meses de terapia individual e familiar, conversas difíceis e momentos de tensão. Mas gradualmente, eles conseguiram perdoar um ao outro pelas palavras duras ditas durante o período mais difícil da separação. O momento simbólico dessa transformação aconteceu durante o aniversário de 6 anos de Maria Alice, em setembro de 2025. Pela primeira vez desde a separação, eles organizaram uma festa juntos, não como casal, mas como pais unidos pelo amor às filhas. A festa foi pequena, apenas família e amigos próximos, mas foi documentada nas redes sociais de ambos com mensagens que demonstravam gratidão um pelo outro. Hoje celebramos não apenas os 6 anos da nossa princesa, mas também nossa capacidade de manter nossa família unida mesmo com uma nova configuração, escreveu Virgínia na legenda de uma foto onde aparecia sorrindo ao lado de Zé Felipe e das meninas. Conforme 2025 chegava ao fim, tanto Zé Felipe quanto Virgínia começaram a demonstrar interesse em novos relacionamentos românticos. Virgínia foi vista algumas vezes com um psicólogo americano que conheceu durante sua turnê de palestras. Zé Felipe começou a frequentar eventos sociais e foi fotografado em alguns encontros com uma empresária do agronegócio de Goiás. Ambos foram muito cuidadosos em como apresentaram essas novas pessoas às filhas. Estabeleceram regras claras sobre quando e como alguém novo poderia ser introduzido na vida de Maria Alice e Maria Flor. A prioridade continuava sendo o bem-estar emocional das meninas e a manutenção da estabilidade que haviam conseguido construir como família separada. O que impressionava os amigos próximos era como Zé Felipe e Virgínia conseguiam conversar abertamente sobre seus novos relacionamentos, oferecendo apoio e conselhos um ao outro. Era uma demonstração madura de como o amor pode evoluir e se transformar em algo diferente, mas não menos valioso. Maria Alice e Maria Flor, apesar da pouca idade, se adaptaram surpreendentemente bem à nova dinâmica familiar. Com a ajuda de uma psicóloga infantil especializada em separações, elas aprenderam a expressar seus sentimentos e a entender que o amor dos pais por elas não havia mudado, apenas a forma como a família funcionava. As meninas desenvolveram uma maturidade emocional impressionante para suas idades. Maria Alice, a mais velha, às vezes atuava como uma pequena mediadora quando surgia alguma questão entre os pais. Maria Flor demonstrava uma capacidade incrível de encontrar alegria nos dois lares, celebrando as particularidades de cada casa. Papai faz a melhor panqueca, mas mamãe conta as melhores histórias antes de dormir, dizia Maria Flor com a simplicidade típica das crianças, sem perceber que estava descrevendo perfeitamente como cada pai havia encontrado sua própria forma de demonstrar amor. A história de Zé Felipe e Virgínia se tornou um caso estudado por psicólogos especializados em relacionamentos e por profissionais que trabalham com figuras públicas. Eles demonstraram que era possível se separar de forma respeitosa, priorizando o bem-estar dos filhos e mantendo a admiração mútua.
Muitos casais famosos começaram a procurar os terapeutas que os haviam acompanhado, interessados em aprender sobre separação consciente. Virginia chegou a incluir um capítulo sobre o tema em seu segundo livro, que estava planejando lançar em 2026. O termo separação Virginia Zé Felipe começou a ser usado informalmente para descrever separações onde os ex-cônjuges conseguiam manter uma relação harmoniosa e focada no bem-estar da família como um todo, em vez de se concentrarem apenas na divisão de bens e nas questões legais. Em junho de 2026, exatamente um ano após Zé Felipe ter revelado os verdadeiros motivos da separação, ambos refletiram publicamente sobre o período que haviam atravessado. Virginia estava prestes a lançar sua segunda obra literária e havia sido convidada para palestrar em uma conferência da ONU sobre saúde mental global. Zé Felipe estava no auge de sua carreira musical e havia sido reconhecido como o pai do ano por uma revista especializada em família. Se me perguntassem um ano atrás se eu seria feliz separado da Virginia, eu diria que não, confessou Zé Felipe em uma entrevista especial. Mas hoje passo a dizer que somos todos mais felizes. Eu como homem e como pai, ela como mulher e profissional, e nossas filhas com pais que se encontraram e que podem oferecer o melhor de si. Virginia, por sua vez, publicou uma reflexão emocionante em suas redes sociais. Há um ano, tomar a decisão mais difícil da minha vida me permitiu descobrir versões de mim que eu nem sabia que existiam. Não foi fácil, não foi sem dor, mas foi necessário. E o mais bonito é que não perdemos uma família, nós a transformamos. A história de Zé Felipe e Virginia Fonseca não terminou com um viveram felizes para sempre no sentido tradicional. Mas talvez tenha terminado com algo ainda mais valioso, uma demonstração de que o amor verdadeiro às vezes significa ter a coragem de deixar ir, de permitir que as pessoas cresçam, mesmo que isso signifique crescer em direções diferentes. Suas filhas cresceram em um ambiente onde presenciaram que relacionamentos podem terminar com respeito, que é possível manter o amor em uma forma diferente e que a felicidade dos pais é fundamental para a felicidade dos filhos. Elas aprenderam que famílias podem ter configurações diferentes e que o mais importante é o amor, o respeito e o cuidado mútuo. Zé Felipe encontrou em si mesmo um artista mais profundo e um pai mais presente. Virginia descobriu que podia usar sua influência para causar impactos positivos.